Se tu tá travado entre várias opções e sente que qualquer escolha vai te fazer perder alguma coisa, esse vídeo é pra ti. Porque até o final desse vídeo tu vai entender o porquê que a tua cabeça transforma o fato de ter que decidir alguma coisa em um problema, em um peso. E principalmente em como sair dessa situação sem precisar ter certeza absoluta das coisas. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já ficou paralisado alguma vez pra escolher, mas não porque tu não tinha muitas opções ou porque tu não queria tal coisa, mas simplesmente porque tinha muita opção? Tipo, tu olha para as opções e pensa, se eu escolher uma, eu perco todo o resto. Todo o resto vai embora. E aí o que que acontece é que com o tempo tu vai criando um processo onde tu sempre vai precisar entender um pouco melhor para decidir, tu vai precisar se qualificar um pouco mais, tu vai precisar um pouco mais de tempo para pensar. E eu não acho que essas coisas são erradas. Com certeza tem que entender, né, qual de fato é a melhor opção. A questão é que existe um perigo meio oculto aí no meio, que é tu acabar ficando confortável com essa fase. Confortável em ficar em cima do muro. Tu achar confortável isso. Tu não querer mais sair daí. E ficar em cima do muro até que parece seguro, né? Tu não decide nada, tu não perde nada, mas também, né, tu não constrói nada, tu não ganha nada na vida. Então, é um lugar, de fato, ele te traz uma sensação de segurança, mas na verdade tu tá perdendo o que tu poderia ter feito na tua vida. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu vivi essa situação por anos da minha vida. Eu lembro, por exemplo, no meu ensino médio. Eu acabei o ensino médio e eu ia fazer alguma coisa. Eu tava pensando se eu ia fazer faculdade ou não. A questão é, eu tinha muitas possibilidades ali naquele momento. Não só em relação à faculdade, mas também trabalho, o que que eu ia... Enfim, a minha carreira em geral, né? O que que eu ia seguir. E aquilo ali me travou por muito tempo. Eu botei um peso muito grande naquilo, porque na minha cabeça era o seguinte: se eu decidir tal coisa, eu perco todo o resto. E eu não sei se eu tô decidindo certo. E aí assim eu fiquei. Eu fiquei enrolando por muito tempo. Eu sempre ficava postergando. Eu daqui a pouco eu vou estar um pouco mais maduro, eu vou saber exatamente para onde ir, vou saber para onde focar. Daqui um ano eu vou saber exatamente o que eu quero, exatamente para onde ir, eu vou ter a certeza absoluta. E isso é uma grande ilusão, porque ao ponto que tu não decide, não é como se tu tivesse tudo. Tu já não tem nada. Essa que é a questão. Tu não tem nada e tu continua não tendo. Na minha cabeça isso parecia uma grande liberdade, de eu ainda estar num processo onde eu não preciso decidir, ou eu ficar postergando a decisão, postergando de fazer qualquer coisa importante na minha vida. A questão é que isso é uma grande ilusão, porque ao ponto que eu não decido algo, não é como se eu tivesse todo o resto. Eu não tenho nada. E é essa a questão. E o que mais prende a gente nessa situação não é o medo de errar, é o medo de perder o que a gente poderia ter sido se a gente tivesse decidido outra coisa. É como se fosse um efeito borboleta emocional, que para quem não sabe, efeito borboleta é quando tu decide um fato minúsculo no teu passado que mudou todo o teu futuro. É basicamente isso. Se eu tivesse decidido outra coisa, meu futuro poderia ter sido completamente diferente. E assim tu começa a botar peso em cima de mais peso e tu acaba ficando num processo onde tu não quer decidir, porque tu não quer passar por isso. Mas a vida tá passando, o tempo tá passando, não é como se tu não decidisse fosse mudar alguma coisa. Tu continua não fazendo as coisas, então tu meio que tu já não tem as possibilidades, tu já tá vivendo uma possibilidade onde tu não decidiu nada. Então por que simplesmente decidir alguma coisa, entendeu? Isso acaba só adiando a vida para valer, digamos assim, porque parece que eu vivi, né, todo esse tempo no modo teste, onde tá, a vida não começou para valer, eu tô me preparando, eu tô pensando, a vida vai começar a partir do momento que eu decidi, que eu, que eu decidi que é aquilo, mas eu nunca decidi que era aquilo, então é como se minha vida estivesse no modo teste mesmo. E hoje o problema tá maior ainda, né? Tu abre a internet hoje, tu abre uma rede social, Instagram, por exemplo, e tu vê 8.000 novas possibilidades todos os dias, se tu quiser. Tu vê milhares de vidas diferentes, esportes, trabalhos, pessoas muito boas no que fazem, e aí na tua cabeça, pronto. Agora eu tenho novas infinitas possibilidades que eu poderia ser. E fica mais difícil ainda decidir alguma coisa. Eu não acho que tu não deva tentar, obviamente. A gente não sabe, a gente não nasce com certeza, né? A gente não nasce sabendo. Mas a questão é, a gente só tem uma vida. A gente vê milhares de vidas todos os dias nas redes sociais, mas a gente só tem uma. Ou seja, não é como se a gente conseguisse ter tempo útil, tempo focado para fazer todas essas coisas com maestria, tu entende? Então, tu só consegue viver uma coisa por vez. Nas suas 24 horas, tu consegue fazer uma coisa por vez, tempos específicos. Então, é muito limitado.
Então essa mentalidade, né, tipo, isso tudo, eu tenho infinitas possibilidades, acaba se tornando uma prisão. Porque daí tu fica cada vez com mais insegurança para decidir alguma coisa e pensando em todas as possibilidades e vidas possíveis de sucesso que tu poderia ter tido, que tu poderia ter, e acaba deixando passar a tua vida, o teu tempo que tu poderia estar fazendo para uma coisa bem feita, para uma coisa que tu poderia estar aprendendo, ao invés de ficar pensando nessa infinidade. E aí eu tive um insight com tudo isso, que foi o que mudou a minha vida de fato em relação a esse assunto, e também tirou um peso bizarro das minhas costas, que eu percebi que se eu quero ser bom em alguma coisa, eu tenho que ser mediano em todo o resto. Eu tenho que aceitar que eu não vou ser bom em tudo. Isso parece um pouco contraditório, mas é muito libertador quando tu percebe que de fato a gente é limitado, que de fato a gente tem que dar mais valor pro momento dos nossos dias onde a gente pode focar em uma coisa só. E eu não tô falando isso para te assustar, para tu achar que o tempo é escasso, para enfim, que a vida tá passando muito rápido, não é nada disso. Eu tô falando isso pra ti porque eu quero que tu perceba que a gente tem um tempo limitado de fato e que não dá pra abraçar tudo. Não dá pra tu querer ser bom em tudo que tu vê. Ainda mais hoje em dia na internet. Pesquisa no Google, por exemplo, qualquer coisa e no final escreve campeonato ou competição. Tu vai ver que tem gente que é boa em tudo, simplesmente tudo. Tu vai ver que o cara é o Cristiano Ronaldo de um esporte muito específico, às vezes nem é esporte, mas ele é bom, ele é muito bom. E eu até admiro essas pessoas porque elas focaram de fato e ficaram muito boas naquilo. Porque quando tu entende que é impossível abraçar tudo, tu tira aquela cobrança de que tu precisa abraçar tudo, porque tu não precisa mesmo. E aí vem uma coisa que eu percebi que mudou tudo pra mim. Parece ser muito simples, mas se tu bota em prática, muda mesmo a forma como tu lida com a tua vida. E eu sempre buscava fazer mais coisas, eu acho que tem que fazer mais. Eu acho que eu tenho que fazer mais variedades. Eu fiz o oposto. Eu comecei a fazer menos coisas. A diferença é que eu comecei a fazer menos coisas com mais constância e consciência do que eu estava fazendo. Então, de fato, eu acelerei poucas coisas que eu já estava fazendo. E isso mudou tudo na minha vida. Porque essa simples mudança, ela te traz mais confiança em poucas coisas. Ou seja, tu consegue crescer mais rápido em definidas coisas. E nesse ponto, eu percebi outra armadilha mental também. Aquela seguinte frase: quando eu tiver certeza, eu começo. Como se algum dia ia aparecer a certeza pra ti. Ah, agora eu tô maduro, agora eu vou conseguir. Agora as coisas mudaram. A questão é muito básica. Ninguém tem certeza do que vai fazer. Ninguém. É impossível tu ter certeza daquilo que tu ainda não fez. A questão é que a certeza ela vai se construindo de acordo com o que tu vai fazendo. Então, assim, as coisas elas vão se ajustando de acordo com o que tu vai agindo. Então, não quer dizer que, decidi alguma coisa, então isso é definitivo pelo resto da minha vida. Não. A questão é, eu só vou saber se é aquilo ou não se eu decidir, entende? Então, é tirar aquele peso, aquela coisa de que tu precisa saber tudo agora. Tu precisa ter certeza de tudo hoje, agora. Porque tu não precisa. Só precisa fazer algo que tu minimamente prefira. E tá tudo certo, já tá no caminho. E quando eu falo sobre esse assunto, eu não quero falar só sobre estudo e trabalho. Eu falo isso em relação a tudo. A um hobby que tu quer começar, a um relacionamento, a uma viagem que tu quer fazer, a qualquer coisa que tu precisa decidir mais de uma opção, ou que tu não tenha certeza, que seja qualquer coisa que tu tá em cima do muro. Porque ficar em cima do muro realmente parece um lugar seguro, mas porque na prática tu só tá adiando alguma coisa que poderia ter sido mais real. Eu acho válido eu te passar uma solução simples para tu sair desse estágio. Foi o que eu fiz. Então, para mim funcionou, que é escolher uma coisa que te chama, mesmo que minimamente. Qualquer coisa que tu tenha minimamente um pouco mais de afinidade. Eu sei como é, às vezes tu achar que tu não gosta de nada, mas sempre tem alguma coisa que tu sabe um pouquinho mais, que tu gosta um pouquinho mais. E tu pratica essa coisa, tu pratica um projeto, tu começa a praticar, por exemplo, um esporte, um hobby, essa coisa que tu quer fazer. Pratica por 7 dias, em horários mínimos no teu dia. Por exemplo, de 20 minutos até no máximo 1 hora. Coisas minúsculas, pouco tempo. Ou até menos tempo, dependendo do que é. E mantém isso. Mantém por no mínimo 7 dias. Até tu começar a criar feedback, se é isso mesmo. E aí tu começa a construir, tu começa a ir para outro caminho, tu começa a potencializar isso, por exemplo, e assim tu vai construindo, tu vai caminhando e decidindo, e parando de achar que tu precisa decidir antes, porque tu não precisa, tu só precisa começar, só precisa focar em alguma coisa. E o resto vai se construindo com o caminho. Eu cheguei na conclusão com esse exercício que o maior desperdício de tempo hoje é tu tentar manter todas as portas abertas na tua cabeça. Tu gasta uma energia bizarra com isso, um tempo
desnecessário também. Quando na verdade tu só precisa abrir uma. Eu quero te falar que eu dei esse passo para começar, por exemplo, esse canal e que eu tô recém começando, então se tu achou que esse vídeo agregou valor para ti, se tu gostou de alguma forma, eu te peço um like e se tu quiser se inscrever no canal, eu agradeço muito. E não se esqueça, o futuro é simples.